Acho que a maioria das pessoas conhece muito bem a história de José. Se você foi criado na igreja, com certeza lhe ensinaram isso na escola dominical. É uma história que agrada as crianças, o bom vence os maus, e agora Jason Donovan o fez muito popular entre os jovens com o José de Andrew Lloyd Webber e a sua capa de muitas cores. Na verdade, não acho que está correto, porque provavelmente era uma capa com mangas longas e não uma vestimenta de muitas cores, embora a NVI diz que era ricamente ornamentado e, com certeza, era especial. Mas é praticamente certo que tinha mangas longas e o motivo por isso é que um dos rapazes sempre recebia a tarefa de supervisionar os outros. E enquanto os outros tinham que enrolar suas mangas ou usar mangas curtas para trabalhar, o supervisor tinha uma capa de mangas longas. Assim sendo, José foi colocado sobre seus irmãos. Porém, ele não era o mais velho. Então podem imaginar o desconforto que isso causou na família. Bom, isso não vem ao caso. O mais importante é que José é a quarta geração. Ele era o bisneto de Abraão. E mais uma vez, ele não é o mais velho. Há um padrão claro aqui. O herdeiro natural não recebe a bênção. Deus escolhe, em sua graça, quem a recebe. Normalmente é um dos mais jovens. Porém, há uma grande diferença entre José e as 3 primeiras gerações. Deus nunca chama a si mesmo o Deus de José. Anjos nunca apareceram a José, embora certamente apareceram aos outros. E os seus irmãos não foram rejeitados. Seus irmãos são incluídos na linha abençoada de Sete. Então não há o mesmo contraste, embora seus irmãos não são muito bons para ele no começo. Deus nunca fala diretamente a José, talvez você nunca reparou nisso. Ele revela, sim, muitas coisas a ele em sonhos e dá a interpretação desses sonhos, mas ele nunca chega a conversar com ele diretamente. E nem, pelo que nós temos registrado, José também não conversa com Deus. Portanto, há uma diferença aqui. E ao ler o livro de Gênesis, você fica ciente que, de alguma forma, José é singular. Por quê? O que ele tem de tão diferente? Por que sua história nos é contada? Bom, um motivo óbvio é que, no próximo livro da Bíblia, nós encontramos toda essa família no Egito em escravidão. E tem que haver uma explicação de como chegaram lá. E claro, a história de José é a ligação vital de como Jacó e sua família migraram lá para o Egito. Pelo mesmo motivo pelo qual Abraão e Isaac também desceram ao Egito, fome, falta de comida. Porque o Egito não depende da chuva, porque tem o Nilo. Descendo do planalto da Etiópia, portanto, o Egito não depende de chuva e de fato lá não chove. Tem um suprimento constante de umidade no Nilo. Já o Israel, a terra do Israel, depende completamente da chuva para suas lavouras. E o vento do Mediterrâneo traz essa chuva. Portanto, pelo menos a história de José está lá para nos ligar com a próxima parte da Bíblia. E a cortina cai depois de José, por aproximadamente 400 anos, sobre os quais sabemos nada. E ao subir de novo, a família se tornou uma nação com muitas centenas de milhares. Porém, são escravos no Egito. Bom, pode até ser o único motivo pelo qual a história de José está lá. Mas não explica por que tanto espaço é dedicado à sua história. Tem quase o mesmo tanto de detalhes quanto a história de Abraão. Abraão tem o quê? Mais ou menos quase 12 capítulos dedicados a ele, ao passo que José tem... É do 36 ao 50? Não está errado. Abraão tem pelo menos 2 capítulos a mais. Mas Isaac e Jacó têm muito menos. Então, o que é tão importante sobre esse homem? Porque temos tantos detalhes. É simplesmente o exemplo de um bom homem e a moral que o bem triunfa no final? Não, é muito mais do que isso. Há pelo menos 4 níveis em que você pode ler a história de José. O primeiro nível é simplesmente o nível humano. É uma história vívida, contada com maestria, com personagens muito reais. É uma aventura muito grande, mais estranho que a ficção. Contém algumas coincidências extraordinárias
E, na verdade, a vida de José pode ser resumida em 2 capítulos. Capítulo 1, embaixo, e capítulo 2, em cima. Foi isso que aconteceu com ele. Desceu ao fundo do poço de ser o favorito de seu pai para se tornar um escravo no Egito. E depois subiu ao topo de sendo um prisioneiro esquecido a ser o primeiro-ministro. Uma história impressionante. No ponto mais baixo da escada social e depois subindo ao ponto mais alto. Uma história que nos atrai muito. E depois, no meio desses dois extremos, temos a inveja de seus irmãos. E a chave de tudo parece ser os sonhos. Sabem, acho que José não era a pessoa com mais tato, a pessoa de mais tato na Bíblia. Acho que era muito sem tato. Imagine contando seus irmãos. Sonhei que todos vocês estavam se prostrando perante mim. Não é assim que você conquista amigos ou influencia pessoas, mas era a verdade. Ele sonhou assim. Não sei se deve ter contado, mas todos nós erramos quando se trata de compartilhar revelações de Deus, então não vamos culpá-lo por isso. Este é um nível, é uma história humana e é ótimo material para um show musical no London West End, que milhares já viram e já foi produzido por muitas escolas também. Agora, o segundo nível em que podemos ler essa história é ler isso do ponto de vista de Deus. Deus está nessa história, embora ele não conversa diretamente com José, está nos bastidores. Ele é o Deus invisível que está ajeitando as circunstâncias para seus propósitos e planos, que ele escolheu revelar através de sonhos. As pessoas aceitam as coisas em sonhos mais facilmente do que quando estão acordadas. Eu tenho sonhos muito estranhos. Normalmente eu estou chegando numa reunião no dia errado, com as anotações erradas, na hora errada. E eu acordo suando frio. É mais para pesadelo. Mas é verdade, em sonhos você aceita qualquer coisa como sendo real. E às vezes Deus precisa falar conosco dessa forma e comunicar conosco. Mas sempre precisa de uma interpretação. Agora, José disse que os sonhos eram de Deus e que a interpretação viria de Deus. Daniel também tinha o mesmo dom. Na verdade, Deus é o ator principal nessa história, mas não mostraram isso no musical. Deus está nos bastidores organizando tudo. Não há milagres diretos e circunstâncias providenciais. E muitas vezes é a maneira que Deus trabalha. Não é tão espetacular ou tão sensacional, mas Deus tem uma forma de arranjar reuniões com pessoas. E o curso de sua vida é mudada. Ele está nos bastidores, fazendo com que seu propósito seja cumprido. Ele está no controle. É exatamente o contrário de crer na sorte. Eu não sei se você sabe, mas a palavra no hebraico para sorte é Gad. E você pode viver por Gad ou por Deus. E era bem comum no passado as pessoas dizerem por Gad, que significa por sorte, o melhor da sorte para você. Ferraduras em casamento e todo esse tipo de coisa. É impressionante quantas pessoas dependem da sorte. E o número da Loteria Federal essa semana é? E as pessoas creem que circunstâncias são o resultado de sorte, do acaso. Mas José não acreditava nisso. Ele cria que suas circunstâncias eram controladas por Deus. Que Deus estava atrás de tudo que acontecia com ele. Não entendia na hora, mas depois entendia. E muitas vezes vemos a mão de Deus em nossa vida ao olharmos para trás, embora não entendesse na hora o que estava acontecendo. Na verdade, o versículo-chave na história de José se encontra no capítulo 45, versículo 7. Isso é o que ele disse quando finalmente se deu a conhecer a seus irmãos, depois de tê-los envergonhado e humilhado. Finalmente ele os perdoou pelo que tinham feito a ele, vendendo-o como escravo. E ele disse o seguinte: mas Deus me enviou adiante de vós, para vos preservar um remanescente sobre a terra, e salvar as suas vidas com uma grande libertação. Agora, essa é uma declaração muito, muito importante. Deus me enviou adiante de vós. Eles achavam que haviam se livrado de seu irmão, vendendo-o a uma tribo de comerciantes, como escravo. E agora já era. E pegaram aquele seu casaco especial, e cobriram com o sangue de um cabrito e levaram de volta ao coitado de Jacó e disseram: achamos isso no campo. Seu filho favorito deve estar morto. Que coisa terrível para fazer com o coitado de Jacó. Mas Deus me enviou adiante de vós. Deus permite que coisas acontecem.
Ele não força alguém para prejudicar uma outra, mas ele permite isso. E às vezes ele permite isso para seus próprios propósitos. E essa foi a fé que José tinha. Deus me enviou adiante de vós. E na verdade esse foi realmente o resultado. Se tornou o ministro do abastecimento ao interpretar o sonho de Faraó que haveriam 7 anos de fartura com boas colheitas e 7 anos magros depois. E ele disse, é melhor guardarmos comida agora e depois teremos suficientes para viver. E a sua previsão, através daquele sonho, acabou salvando a nação inteira do Egito e a sua própria família, quando faltou-lhes a comida e vieram ao Egito. Então se tornou seu salvador. Deus, na verdade, queria o seu povo no Egito. E foi assim que aconteceu. Porque Deus queria que estivesse no Egito quando lhes prometera a terra de Israel ou a terra de Canaã? A resposta, na verdade, foi dado a Abraão muitos anos antes. Deus disse a Abraão, vou ter que deixar a sua família no Egito por 400 anos, até que a maldade dos amorreus esteja completa. Em outras palavras, Deus não os deixaria tirar a terra daqueles morando nela, até que aqueles morando nela se tornassem tão terríveis que perderiam o direito à sua vida e à sua terra. Porque Deus é um Deus moral, ele não tiraria um povo para colocar o seu povo. Foi só quando os habitantes se tornaram tão pecaminosos, e a arqueologia tem provado a que nível chegaram. Havia doenças venéreas em toda parte da terra de Canaã. Eram corruptos, eram decadentes. Mas foi só quando chegaram a um ponto de onde não havia retorno que Deus disse, agora vocês podem ter sua terra. Então qualquer reclamação sobre a injustiça de Deus ao dar essa terra aos judeus é sem fundamento. Mas não podiam entrar na terra até que o estado do povo na terra era tão ruim que empurrando-os para fora era bem justo. Mas havia outros motivos também. Deus queria que se tornassem escravos. Fazia parte de seu plano de resgatá-los da escravidão para que ficassem gratos a Deus, que então seguiriam os seus caminhos e se tornariam um modelo para o mundo inteiro ver de como somos abençoados quando vivemos sob o governo dos céus. Esse era o plano. Então permitiu que entrassem em tais problemas, trabalhando 7 dias por semana, de graça, não possuíam terra, não tinham dinheiro, não possuíam nada. Foi então que ele estendeu a mão e os resgatou com sua mão poderosa. Então isso tinha que acontecer. E Deus deixou acontecer. Deus tinha um propósito, ele queria resgatá-los e redimi-los, para que soubessem que foi Deus que os livrou e os introduziu na sua própria terra. Então esse é o ponto de vista de Deus sobre essa história. Mas ainda não chegamos ao coração da história. O próximo nível em que poderíamos ler essa história seria um estudo sobre o caráter de José. E essa é uma coisa muito impressionante, porque nenhuma coisa sequer dita sobre José é ruim. Já vimos como a Bíblia conta toda a verdade sobre Abraão, Isaque e Jacó, e todos eles tinham suas fraquezas e seus pecados. Mas não há uma palavra de crítica na Bíblia sobre José. Como já comentamos, a pior coisa que ele fez foi ser um pouco sem tato e contar a seus irmãos sobre o sonho. Mas não há absolutamente nenhuma menção de uma atitude ou reação errada no caráter de José. Mesmo as suas reações ao descer ao último degrau da escada social. Não há nenhum traço de ressentimento, nem reclamação. Nunca disse, por que Deus fez tudo isso? Ele nunca disse que era injusto que terminasse seus dias na prisão, esperando a morte na cadeia de Faraó. Além do mais, embora estivesse longe de sua casa e totalmente desconhecido, ele manteve sua integridade. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, quando ela tentou, a sua reação foi, como posso pecar contra Deus? Dessa forma. E como sabem, ela o acusou falsamente e depois ele foi colocado na cadeia para morrer. Mas não houve uma palavra de crítica, nem da esposa de Potifar. É uma figura muito impressionante. Além do mais, mesmo no fundo do poço,
A sua preocupação principal era ajudar outras pessoas. Por exemplo, o copeiro de Faraó e o padeiro esperando a morte. E José estava lá para confortá-los. Era um homem que não se preocupava consigo mesmo, mas se preocupava muito com todos os outros. E nessa descida ao fundo ele jamais questionou a Deus. Nunca duvidou que Deus sabia o que estava fazendo. Coisa que nós fazemos. E depois a sua reação ao subir ao próprio topo. Eu não sei qual é o maior teste do caráter de um homem. Descer ao fundo do poço ou sendo erguido ao topo. Eu acho que é o segundo. É a maior prova de seu caráter. Mas veja sua reação a seus irmãos que o venderam em escravidão. Ele lhes deu comida. E não quis cobrar, ele colocou dinheiro de volta nos seus alforjes. Ele os perdoou. Com lágrimas. Intercedeu por eles perante Faraó. E comprou terra para eles, a melhor terra na delta do rio Nilo, chamado Gósen. E disse, vou cuidar de vocês. Eles o abandonaram. Falaram com seu pai que ele estava morto. Mas agora ele está provendo cada necessidade que eles tinham. Que homem! Portanto, José não se deixou corromper, quer seja pela humilhação ou pela honra. Ele é um homem de total integridade. Não há nenhum outro homem assim no Velho Testamento. Não há nenhum outro caráter tão puro assim. Nem mesmo o rei Davi, todos sabem quais eram suas faltas. E em todos os outros retratos que a Bíblia pinta, ela nos mostra tudo. Mas esse quadro aqui não nos apresenta nenhum defeito. Uma coisa singular. Aqui lemos sobre o pecado de Davi, aqui lemos sobre a covardia de Elias, aqui lemos sobre todas as fraquezas. E nós sabemos, como o Novo Testamento diz sobre Elias, que eram homens de paixões semelhantes às nossas. Mas aqui está um homem com integridade completa. Só há uma pessoa assim no Velho Testamento e só uma pessoa no Novo Testamento que era assim. E todos sabem quem é. Agora, há um capítulo bem no meio da história de José que vem como um choque. E ele fala sobre seu irmão Judá. E quando você lê o livro de Gênesis, com certeza você sentiu um choque. De repente, no meio da história desse bom homem, há sim um contraste com seu próprio irmão Judá. O homem que vai a uma prostituta, que na verdade é sua própria nora, usando um véu, e acontece um incesto e é uma história sórdida. E ela aparece bem no meio da história de José. É quase como se Deus queria ressaltar José, mostrando como seus irmãos não eram homens bons, mas José era bom. Um contraste tanto, não consigo pensar de qualquer outro motivo, porque essa história sórdida de Judá foi inserida ali sem nenhuma conexão. Como se, assim como Abraão tinha um contraste com Ló e Ismael com Isaque e Jacó com Esaú, é como se aqui tem um irmão que ressalta a integridade desse homem. Então estamos ficando bem pertinho ao motivo por que a história de José está lá, mas ainda não descobrimos. Quero que vocês ajuntem na sua cabeça esses 3 níveis em que temos discutido essa história até aqui. A história humana de um homem que desceu até o fundo do poço, depois subiu ao topo e que se tornou e é chamado o Salvador de sua nação e o Senhor do Egito. Depois, o nível em que Deus está dominando a vida desse homem, que ele permitiu que isso acontecesse e planejou para salvar o seu povo. E depois vimos o homem de integridade total, que ao descer ao fundo e subir ao topo, permaneceu o homem de verdade e bondade honesta. De quem isso faz você pensar? A resposta é o próprio Jesus. José se torna o que nós chamamos um tipo de Jesus. Uma figura de Jesus. Lá no Velho Testamento. É como se Deus estivesse nos mostrando na vida de José o que ele faria com seu próprio filho. Que seu próprio filho, como José, seria rejeitado por seus irmãos e levado ao fundo em total humilhação, para depois ser exaltado como Salvador e Senhor de seu povo. Está tudo lá. E os paralelos são impressionantes.
E quanto mais você lê a história de José, mais você vê essa figura de Jesus, como se Deus soubesse o tempo todo o que ele faria e estava dando dicas para seu povo. Encontramos isso em todo o Velho Testamento. Um dos meus livros favoritos é chamado Cristo em Todas as Escrituras, por uma mulher chamada A.M. Hodgkin. Alguém aqui conhece? Um livro maravilhoso. E ela passa por cada um dos 66 livros da Bíblia e nos mostra Jesus naquele livro. Sabe, o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testemunham de mim. Mas ele estava falando sobre o Velho Testamento. Portanto, ao ler o Velho Testamento, devemos procurar o Senhor Jesus, para a sua semelhança, procurando a sua sombra. Jesus é a própria substância, mas a sua sombra cai em todas as páginas do Velho Testamento, e especialmente aqui em Gênesis. Agora, uma vez que você entende isso, que José é uma figura de Jesus, da resposta de Deus, como Abraão, Isaque e Jacó são modelos de nossa fé em Deus, José é um modelo da resposta de Deus a essa fé. De como Deus pode pegar a vida de um homem e libertar seu povo de suas necessidades e exaltar esse homem como Salvador e Senhor. Uma vez que você tem essa chave, você começa a voltar às páginas de Gênesis e de repente você acha Jesus em tantos lugares diferentes. E agora eu quero mostrar-lhe 5 deles. Mas depois você pode achar outros lugares. O primeiro, todas as genealogias de Gênesis são, na verdade, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ler Mateus 1 e Lucas 3, você vai ver essas genealogias. Você vai encontrar em Lucas 3 24 nomes do livro de Gênesis. Ele é da linhagem de Sete. Essa linha desce diretamente ao filho de Maria. Então estamos lendo a linhagem de Jesus. E se você está em Cristo, você está lendo sua própria genealogia. Essa é a nossa genealogia. Esses são os ancestrais mais importantes que nós temos. Porque pela fé em Cristo, você se torna um filho de Abraão. Você se torna parte dessa linhagem. Você está em Cristo e herdou essa história. Então você não está lendo sobre a história deles agora, você está lendo sobre a nossa história. É a sua árvore genealógica. Minha esposa e eu fomos a Petworth House, que não fica muito distante daqui. Um pouco mais ao leste. Não faz muito tempo, fomos passear. E era uma propriedade pelos duques de Northumberland, os Percys. E como eu sou de Northumberland, eu estava muito interessado, eu fiz faculdade com um dos Percys. E eu fiquei muito interessado quando vi a árvore genealógica deles desenhado na parede. E sabe, começava com Adão. Traçaram a sua genealogia de volta a Adão, os Percys de Northumberland. E pensei, eu posso fazer isso? Teria algumas lacunas, mas eu conseguiria fazer isso. Todos viemos de Adão. E os cristãos vêm de Abraão. Em Cristo, essa é a nossa genealogia, porque é dele. É a árvore genealógica de Jesus que estamos lendo em Gênesis, mas há ligações bem mais profundas. A próxima coisa que quero dizer é que, vez após vez, você vê alguém em Gênesis e você vê Jesus. Ao olhar José, você vê Jesus. Ao olhar para Isaque, você vê Jesus. Vamos voltar ao dia em que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque. Foi instruído a ir a um monte específico, e esse monte, o Monte Moriá, anos depois, esse monte era chamado de Gólgota, o Calvário, onde Deus sacrificou o seu próprio filho unigênito. É interessante que em Gênesis 24 diz que Isaque era o único filho amado de Abraão. E como eu disse anteriormente, Isaque não era um menino, ele já estava com 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Portanto, ele tinha força para resistir o seu pai. Mas ele aceitou ser amarrado e colocado naquele altar. E depois Deus impediu Abraão no ponto crucial e providenciou um outro sacrifício. Era um carneiro, com sua cabeça presa nos espinhos. Eis o carneiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não gosto da palavra cordeiro, aplicada a Jesus. Ele é representado como um bichinho bem fofinho nos vitrais das igrejas.
é um carneiro. Nenhum cordeiro era sacrificado no Velho Testamento. Era um carneiro de 1 ano com chifres. E Jesus, no livro de Apocalipse, é um carneiro com 7 chifres. Não é a figura de um cordeiro fofinho, é uma figura forte. O carneiro de Deus. E Deus providenciou um carneiro para Abraão sacrificar no lugar de seu filho. Um carneiro com sua cabeça presa nos espinhos. E Deus adotou um novo nome para si mesmo. Eu sou sempre o seu provedor. Yahvé. Yahvé. Deus, meu provedor. E naquele mesmo monte, séculos depois, um outro jovem com 30 e poucos anos foi sacrificado, com sua cabeça presa nos espinhos. Está vendo a figura de Jesus? E aquele encontro estranho que Abraão teve com o homem que era tanto rei quanto sacerdote, e que era rei da cidade de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém. E quando Abraão voltava de uma grande batalha para resgatar a sua família que havia sido capturada, ele voltava com os despojos do inimigo, e quando estava perto da cidade de Salém, que naquela época era uma cidade pagã, com nada a ver com essa linha divina, mas havia essa figura estranha, Melquisedeque, que era sacerdote e rei, uma combinação bem incomum, que nunca houve em Israel. E esse sacerdote rei trouxe pão e vinho para Abraão e para suas tropas, para matar a sua fome, a sua sede. E Abraão lhe deu 1/10 de todo o despojo da batalha, um dízimo do tesouro. E no Novo Testamento diz que Jesus é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um vislumbre de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar da escada de Jacó. Você se lembra de Jacó fugindo de casa e dormindo à noite com sua cabeça numa pedra como travesseiro? E ele sonhou e ele viu, não bem uma escada, mas uma escada rolante. Dá para entender que a escada estava se movendo. E um lado da escada subia e um lado descia. E havia anjos subindo e descendo. E ele percebeu que no topo da escada eram os céus, onde Deus morava. E ele acordou. Foi quando ele prometeu dar 1/10 que ganhasse para Deus. Então vocês estão vendo que o dízimo nunca foi parte da lei até Moisés. Foi a oferta de Jacó de 1/10 para barganhar com Deus. Se me trouxer de volta em segurança, lhe darei 1/10. Mas você não pode barganhar com Deus, você não pode fazer um contrato com Deus. Deus faz de maneira com você. Ele teve que aprender isso de forma difícil. Séculos depois, quando Jesus encontrou um homem chamado Nataniel, ele disse a Nataniel: eu te vi sentado embaixo da figueira, eu reparei em você. E você é um judeu em quem não há dolo nenhum engano. Você é um judeu honesto. E Natanael perguntou como você sabia disso. Mas não negou. Mas ele reconheceu que Jesus o conhecia intimamente. E Jesus perguntou: achou isso maravilhoso? O que você vai achar se ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Uma declaração e tanto. Eu sou a escada de Jacó. A ligação entre o céu e a terra. A nova escada. Dá para ver Jesus naquele incidente? Ele se viu. Vamos voltar lá para Gênesis 3. Deus fez uma promessa, mesmo no meio de seu castigo. Ele disse à serpente que a semente, e referia-se ao macho, a semente da mulher esmagará sua cabeça, mesmo que você fira seu calcanhar. Agora, ferir um calcanhar não é fatal, mas ferir uma cabeça é. E essa é a primeiríssima promessa, que Deus um dia daria um golpe fatal no diabo. Quem era a semente de Eva que faria isso? Todos nós sabemos quem foi. Foi o homem que amarrou o valente e lhe despojou os bens. Vamos voltar ainda mais e falar de algo que eu mencionei em uma de minhas palestras. Em Romanos 5, Paulo diz que, assim como a desobediência de um homem trouxe morte, assim a obediência de um homem trouxe vida. Ele está dizendo que Jesus é um segundo Adão. E as duas coisas aconteceram no jardim. Foi no jardim do Éden que Adão disse não a Deus.
E foi no jardim do Getsemane que Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja o contraste aqui. Os dois começaram uma raça humana. Adão foi o primeiro homem do Homo sapiens. Jesus foi o primeiro ser humano do Homo novas. Eu nasci Homo sapiens. Agora eu sou Homo novas. O Novo Testamento fala sobre o novo homem, a nova humanidade. Na verdade, há duas raças humanas na Terra hoje. Nós nascemos Homo sapiens e nascemos de novo Homo novas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Há uma nova raça humana e vai habitar um planeta Terra completamente novo. Na verdade, um universo novo. Vamos prosseguir mais. Acho que a coisa mais impressionante dito sobre Jesus no Novo Testamento é que ele foi responsável pela criação do universo. Que um carpinteiro de Nazaré, levando o crédito por um feito de tal magnitude. Mas os primeiros discípulos vieram a compreender que Jesus estava envolvido no capítulo 1 de Gênesis. E depois declararam que, sem ele, nada daquilo que foi criado foi criado. Uma vez tive o privilégio de falar num culto ao ar livre no Canadá, num lugar onde nunca houvera um culto cristão, bem em frente à cachoeira de Niagara. Que pano de fundo! E foi televisionado para o Canadá inteiro e partes dos Estados Unidos. Éramos em 3 palestrantes. Eu falei primeiro, depois um padre católico, depois um pastor pentecostal. E vou lhes falar nosso assunto. Todos nós falamos sobre luas de mel. Não havíamos combinado isso. Mas, na verdade, Niagara é um dos capitais de luas de mel do mundo. Todos os hotéis têm suas suítes nupciais cercando a cachoeira. Mas isso não vem ao ponto. Quando me levantei para falar, eu disse: eu gostaria de falar que conheço o homem que fez essas cachoeiras. Eu conheci aos 17 anos. E nós somos amigos desde então. Me olharam assim meio de lado, como se eu fosse louco. E eu disse: na verdade, seu nome é Jesus. E sem ele, nada do que foi criado foi criado. E eu disse: foi ele quem fez essas cachoeiras. Antes dele fazer cadeiras e mesas, ele fez as árvores para que pudesse ter madeira. E antes de pregar o Sermão do Monte, ele fez as montanhas para que pudesse ter um púlpito. Mas vocês não acham incrível que um carpinteiro de Nazaré pudesse estar envolvido na criação de nosso universo? Então, ao ler Gênesis 1, você enxerga Jesus lá? Ele está lá, Deus usou o plural. Façamos o homem na nossa imagem. Vocês agora sabem, faz 20 anos que sabemos isso, que estamos sobre uma casca de ovo. Placas de rocha flutuando em rochas fundidas. E essas placas estão em movimento constante, esfregando uma contra a outra, causando terremotos. Estamos numa posição muito delicada. Estamos em pé nessas placas. E quando isso foi descoberto, e a deriva continental, através do qual um pedaço de terra seca, sobre o qual lemos em Gênesis 1, onde a terra se separou para se tornar os continentes, os cientistas precisavam achar uma palavra nova para essas placas. E qual foi essa palavra? Placas tectônicas. E vocês sabem o que significa essa palavra grega tectone? De onde veio essa palavra nova que arranjaram? Tectone significa carpinteiro. Agora, eu não sei se isso foi deliberado, a escolha desse título. Que título? Todo esse planeta Terra, no qual nós vivemos, foi o resultado de uma obra de um carpinteiro, de Nazaré. E o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Bom, nós terminamos nossos estudos hoje onde começamos. Começamos com a criação e terminamos com o Senhor Jesus Cristo, através do qual o mundo veio a existir e para quem ele foi criado. E através do qual nós descobrimos a resposta às nossas perguntas. Porque ele é chamado no Evangelho de João, capítulo 1, ele é chamado o Logos, o Verbo. Mas significa muito mais do que isso. João escreveu seu evangelho em Éfeso. E 500 anos antes dele escrever esse evangelho, um homem viveu em Éfeso chamado Heráclito. E ele foi o primeiro cientista verdadeiro. E ele ensinou seus alunos a observarem e estudarem o que acontecia no reino animal e no
e no clima. E ele disse, ao descobrirem alguma coisa, vocês precisam descobrir o motivo por que as coisas se comportam assim. Mas o motivo por quê, em grego, é logos. E isso se tornou o título de todos os ramos da ciência. Ologia significa o motivo por quê. Biologia significa o motivo por que biologia tem esse comportamento. Zoologia, o comportamento dos animais. Psicologia, o motivo por que nossas mentes funcionam assim. Sociologia, o motivo por que os grupos se comportam assim. Meteorologia, porque o clima é dessa forma. Mas todos esses ramos da ciência só olham o motivo por que parte do universo se comporta de certa forma. Ninguém parece muito interessado no motivo por que tudo está aqui. E o motivo é Jesus. Ele é o motivo por quê. Ele é o Logos de todo o universo. Foi feito para ele e através dele e por ele. E a ele seja todo louvor e honra e glória e poder, para sempre e sempre. Amém.